Meus amigos, o índice Bovespa já está ali bem próximo dos 200 mil pontos. São quase 20 recordes nominais no ano. O rompimento do topo histórico corrigido pela inflação e até mesmo as máximas em dólar muito perto de serem atingidas. O dólar abaixo de R$5, um patamar que a gente não via desde 2024, e a nossa bolsa registrando uma entrada de mais de 8,4 bilhões de reais de capital estrangeiro diretamente no mercado de ações e mais 2,3 bilhões via contratos futuros num único dia. O EWZ, o ETF Brasil negociado em dólar, registrou o maior fluxo diário desde 2017, 337 milhões de dólares num único pregão. Esse mesmo índice acumula uma alta de mais de 30% no ano contra 12% do EEM, que representa uma cesta de ativos de países emergentes em média. Nosso retorno no ano é o dobro do ETF do mercado do México, supera também o desempenho da África do Sul e de diversos outros países emergentes. O real se valorizou mais de 9% frente ao dólar praticamente em 2026 e cada vez mais se formando esse consenso entre investidores globais e internacionais de que o Brasil seria uma das grandes apostas assimétricas do mundo hoje, com o potencial de capturar todo o valor, inclusive, que ficou praticamente travado nos últimos 20 anos. Alguns especialistas chegam a usar expressões que raramente aparecem ao lado do nome do nosso país. Exceto se você estiver falando de destinos turísticos ou do local do desembarque de Pedro Álvares Cabral, não é comum você ver alguém citar Brasil e Porto Seguro na mesma frase, mas ao mesmo tempo tem uma coisa muito estranha nesse rally. É talvez o bull market mais desdenhado pelos investidores brasileiros de todos os tempos. Não sei se você está reparando isso. Enquanto o gringo parece estar eufórico colocando dinheiro, o investidor local olha com muito ceticismo, parece que está com a memória fresca ainda do tempo que o dólar chegou a 6,30, os vídeos de fim dos tempos aqui do Brasil dominando o YouTube e a internet. Então, o que está acontecendo? Por que o investidor estrangeiro está enxergando oportunidade onde o brasileiro parece que está vendo uma armadilha de valor? A resposta é que, para muitos analistas e investidores globais, o Brasil é a única grande democracia do mundo que é simultaneamente uma superpotência alimentar, uma superpotência hídrica, energética, uma superpotência mineral com rotas de exportação que não estão expostas aos atuais riscos geopolíticos e conflitos militares em andamento que a gente já sabe. E mais, caso o mundo realmente esteja nos dando mais uma chance, existe um fator chave que indica que essa tem tudo para ser, inclusive, a última grande chance do Brasil. Mas será que essa oportunidade é real mesmo? Estaríamos diante do que pode ser a última grande chance do Brasil ou a gente está prestes a repetir o roteiro que o Brasil domina porque já cansou de ensaiar? Tá, eu já vou voltar a falar sobre esse momento atual, mas para responder essa pergunta aqui, de forma completa, a gente precisa voltar no tempo. Porque este não é o primeiro momento em que o mundo resolve apostar parte das suas fichas no Brasil. O que aconteceu com a nossa última oportunidade? Isso diz muito sobre o que pode acontecer com essa. Muitos de vocês devem se lembrar, mas eu acho que vale a pena refrescar a memória com relação aos detalhes aqui. É comum você se deparar com casos de pessoas que ganharam na loteria, né? Uma bolada ali e pouco tempo depois ali perderam tudo. Você já deve ter visto caso assim, já deve ter ouvido falar de algum caso desse no jornal ou nas redes sociais. Dinheiro não aceita desaforo, correto? Pois o Brasil pode dizer que fez praticamente a mesma coisa. Ganhou na loteria e se lascou. Tá? Ou você não se lembra da loteria que o Brasil ganhou e gastou com farra, pinga e foguete. E muito mais coisa, né? No começo dos anos 2000, o mundo num boom extraordinário, PIB global crescendo em média 5% ao ano, China chegando ali a picos de 11, 12, 14% ao ano de crescimento no PIB. O boom foi maior, né, do que os anos de ouro da década de 60. E o Brasil até que surfou essa onda vendendo matéria-prima para o mundo. Minério de ferro, petróleo e, claro, muita comida. Para você ter uma ideia,
As nossas exportações, que tinham ficado ali na média de 50 bilhões de dólares anuais do começo dos anos 90 até 2002, mais do que triplicaram até 2012, 13 ali. A gente bateu cerca de 256 bilhões em 2011, praticamente 1 bilhão de dólares por dia útil exportado. Foi muita coisa. Só o agro chegou a exportar mais de 100 bilhões de dólares num único ano. E aí os efeitos eles foram muito expressivos. Quase 40 milhões de brasileiros saindo da pobreza. Outros 10 milhões subindo ali para as classes A ou B. Você pode questionar os critérios usados para definir pobreza, classe social? Com certeza, mas não dá para questionar que melhorou. O crédito imobiliário, que era de menos de 5 bilhões em 2003, se multiplicou por 20 vezes até 2013, foi para casa dos 100 bilhões. A bolsa saiu de pouco mais de 8 mil pontos em 2002 para mais de 72 mil pontos em 2008. Mais de 700% contra uma inflação acumulada de apenas 45% no período. CDI acumulado de 137%. Onde é que tinha ido parar o país da renda fixa, pelo amor de Deus? Era um crescimento de verdade? Sim. Entre 1995 até 2003, nem 10 empresas abriram capital na nossa bolsa. Nos 3 anos seguintes, até 2006, foram mais de 40 IPOs e mais de 60 só em 2007. O nosso PIB cresceu numa média ali de praticamente 4,5% ao ano. Foi abaixo dos países em desenvolvimento? Foi. Foi abaixo até da média global? Foi, mas cresceu bastante. O Brasil, em 8 anos, dá para dizer que a riqueza do Brasil dobrou praticamente. O auge foi o crescimento ali, ver o PIB crescer 7,5% num ano em 2010. Parecia que o Brasil finalmente iria decolar. Saiu em capa de revista e tudo. Então, essa foi a loteria que o Brasil ganhou. Mas em 2012 esse crescimento ele foi caindo para 1,9%, 2014 0,5%, até que veio o abismo Dilma. Uma perda de 7% no PIB entre 2015 e 2016. O Ibovespa, que tinha batido 73 mil pontos, caiu, despencou para 38 mil no início de 2016. A coisa foi feia. Corrigindo pela inflação, a média das empresas listadas na nossa bolsa chegou a perder mais de 70% do valor real. O Brasil gastou, como eu disse, o prêmio, a loteria, com farra, pinga e foguete. E investimentos que até hoje a gente chora de raiva quando lembra. Tá? Enquanto o mundo estava crescendo ali, entrava dinheiro, o país estava investindo só 19% do PIB em infraestrutura e meios de produção. Isso é muito pouco, tá? É muito quando a gente fala de Brasil, mas é pouco. Só para você ter uma ideia do que isso significa, emergentes em geral investem mais de 30% do PIB nessas mesmas coisas. A China investia na casa de 50% na época. Transportar uma tonelada de soja custa muito menos nos Estados Unidos e até na Argentina do que no Brasil. O Brasil quase que não tem ferrovia se você for comparar com outros países desenvolvidos, com os Estados Unidos, com China e países desenvolvidos. Outros países desenvolvidos não, porque o Brasil não é desenvolvido. O spread bancário brasileiro é infernal. A diferença entre o que o banco paga para captar dinheiro e o que ele cobra para te emprestar é um dos maiores do mundo. O Brasil hoje tem o segundo maior juro real do mundo. É maior que o da África do Sul, do México, das Filipinas, até da Rússia que está em guerra. É maior do que o de todos os outros países, exceto a Turquia, que fez muita merda. Mas por que o Brasil investiu pouco e investiu mal o dinheiro da loteria, né? Enquanto o custo Brasil, mesmo com o crescimento, ainda de certa forma sufocava empresas locais, você tinha dinheiro público indo passear em outros países para nunca mais voltar. A Odebrecht recebeu bilhões de dinheiro público e adivinha o que isso virou? Dentre outras coisas, hidrelétricas no Peru, gasoduto na Argentina, o porto de Mariel em Cuba, metrô em Caracas, que nem terminaram. É louco demais. Você pega bilhões, num metrô na Venezuela. E o mundo ficou louco, né? Mas o que o Brasil está fazendo, rapaz? O que se passa na cabeça desse pessoal aí? Entre 2007 e 2015, Venezuela e Cuba receberam do BNDES cerca de 11 bilhões de reais em empréstimos. Desde 2018, o calote está comendo solto, ninguém paga mais isso.
E eu nem vou ficar me estendendo muito aqui. Se fosse para falar de escândalo, de corrupção, de tudo mais, eu conseguiria passar horas aqui sem repetir o assunto. Mas foi assim que o Brasil conseguiu jogar fora a maior chance que teve de deixar de ser o país do futuro que faz tempo que a gente é. E agora, quase 20 anos depois, tudo indica que o mundo pode estar voltando a bater na nossa porta. Mas aí eu te pergunto, o que você acha que o Brasil vai fazer dessa vez? Deixe a sua indignação aqui nos comentários. Pode deixar. Beleza, né? O que passou, passou. Enquanto o brasileiro médio está tentando se reequilibrar até hoje, esperando a picanha, o Lula já virou presidente de novo. A Dilma também, só que presidente do Banco dos BRICS, e recebe pelo menos R$290 mil por mês entre salários e benefícios. Toma essa aí. Eu não queria estragar seu dia, não tinha intenção. Mas essa é a punição por colocar a gente dentro da maior crise das últimas décadas. R$290 mil por mês entre salários e benefícios, pelo menos é o salário da Dilma, tá? Toma essa lapada aí, mas vamos continuar. Enfim, né? Porque mesmo depois de tudo isso, o mundo está olhando para o Brasil agora. Por que o mundo está olhando, né? O contexto dessa vez parece que é diferente, né, do dos anos 2000. Não é um crescimento global impulsionando commodities lá para cima. O que pode estar acontecendo agora pode ser algo mais estrutural mesmo. Eu já venho falando sobre isso aqui desde o ano passado, com argumentos parecidos, mas talvez não com uma visão tão otimista quanto a desse cara. Talvez ele tenha essa visão porque ele não é brasileiro e nunca perdeu dinheiro aqui. Mas sim, Drew Crawford, que é analista da Austral Continental, resumiu a visão dele sobre esse cenário num artigo que ultrapassou mais de 1 milhão de visualizações no X. Abrindo aspas, a ordem global que manteve a energia fluindo, as cadeias de suprimentos funcionando, os preços das commodities estáveis por 3 décadas, está se desintegrando. Rotas marítimas sendo interrompidas, minerais críticos virando arma de negociação entre países, China, Estados Unidos, orçamentos de defesa aumentando em todos os continentes, preços de alimentos que nunca mais voltam a cair. E o conflito no Oriente Médio gerando um choque energético que fez o Brasil ser alçado a uma posição que ele raramente ocupa, a de Porto Seguro. Nesse cenário de fragmentação global, o Brasil reúne uma combinação de ativos que nenhum outro país tem ao mesmo tempo. O Brasil tem mais terras aráveis não utilizadas que qualquer outro país do planeta. 28 milhões de hectares de pastagens degradadas disponíveis para conversão. Produtividade da soja crescendo 2,8% ao ano, há 20 anos, contra uma média global de 1,45. O Brasil pode aproximadamente dobrar a sua área total cultivada sem desmatar um único hectare da Amazônia se quiser, apenas convertendo pastagens degradadas e usando tecnologia que já existe. Os Estados Unidos já estão saturados, a Índia enfrentando o estresse hídrico no seu país, o solo degradando, a África tem potencial, mas não tem estrutura para explorar isso nas próximas décadas talvez. A África é tipo um Brasil bem piorado, e sim, existe isso. O Brasil tem água, 12% de água doce renovável do mundo está aqui. 12% da água doce renovável do mundo. O aquífero Guarani, uma das maiores reservas aquáticas subterrâneas de água doce do planeta. E ao contrário, por exemplo, de Califórnia, Índia ou China, a agricultura brasileira usa chuva, não depende de grandes sistemas de irrigação que estão ficando cada vez mais estressados nesses países. Você tem também a questão energética, mais de 50 gigawatts de capacidade hidrelétrica inexplorada, segundo o artigo. As fontes renováveis representando cerca de 87% da geração de energia elétrica brasileira. Para produzir 1 megawatt-hora de energia elétrica, o Brasil emite aproximadamente 60 kg de CO2 equivalente. Os Estados Unidos emitem 400, a China 650. A média europeia da OCDE, 350. O Brasil emite menos do que qualquer país
do G20 capaz de atrair indústrias pesadas. E isso num mundo em que a descarbonização cada vez mais vira uma necessidade, uma proteção geopolítica, né? Isso é uma vantagem competitiva. E depois tem os minerais. O Brasil controla aproximadamente 90% do suprimento mundial de nióbio. Isso aqui é notícia velha. Tem a segunda maior reserva global de níquel e grafite. Produz 14% do lítio do mundo. Estimativas apontando para 21 milhões de toneladas de reservas de terras raras. E a parte mais impressionante, segundo ele, menos de 50% do território brasileiro foi mapeado geologicamente. Somando tudo isso, você chega à conclusão que eu te falei que seria, impensável alguns anos atrás. O Brasil é a única grande democracia do mundo que é simultaneamente uma superpotência alimentar, uma superpotência hídrica, uma superpotência energética e uma superpotência mineral. Tudo isso com rotas de exportação que não dependem de nenhum estreito, de nenhum ponto de estrangulamento global. E eu sou capaz de dizer que, primeiro, o artigo é bom, ele traz sim muita verdade, mas o Brasil ainda é o Brasil. Tá? Melhor do que o artigo são os comentários do pessoal aqui. É igual rede social. Melhor do que o vídeo, melhor do que a publicação são os comentários. Isso porque não tem história mais familiar do que essa para os brasileiros. Para cima de nós, nos anos 2000, o Brasil também tinha vantagens reais, terras, recursos, uma janela demográfica favorável, um mundo sedento, faminto por commodities. O Brasil tem capacidade de sair do chão? Tem, mas consegue transformar esses cíclicos momentos de crescimento em desenvolvimento sustentável? Não conhece. Nos falta essa capacidade até então. Os problemas estruturais que travaram o Brasil lá atrás não desapareceram. Seguem por aqui. Infraestrutura segue precária, burocracia sufocante, tributação louca, o custo Brasil é torturante, sem falar de corrupção. Olha o tanto de empresa quebrando, entrando em recuperação judicial, não está conseguindo nem pagar o juro. Olha o número de brasileiros inadimplentes, negativados. E a situação fiscal hoje do Brasil é mais delicada que o que era em 2003. Tá? A dívida pública maior, margem de manobra cada vez menor, então vai ter que ter algum ajuste mínimo que seja em 2027, senão a conta vai deixar de fechar. E a inadimplência explodindo, como eu falei, recorde de pedidos de recuperação judicial. Tá todo mundo lascado no Brasil. A economia neste momento com esses juros, ela não tá bem. E a janela demográfica, que é aquele bônus de ter um percentual grande de população jovem em idade produtiva, tá fechando. Por isso que se o mundo tiver realmente dando mais uma chance pra gente, tudo indica que vai ser a última. Tá? Em alguns anos o Brasil vai perder por completo essa vantagem que ele nunca soube aproveitar direito. Tá? Que é toda essa nossa população jovem e em idade produtiva, o problema é que produz muito pouco essa população quando a gente compara com o resto do mundo. E é aqui onde essa análise ela precisa ser separada em dois planos, principalmente se você investe o seu dinheiro. O futuro da Bolsa de Valores no curto prazo e o futuro da economia brasileira no médio e longo prazo. São coisas diferentes e dependem de fatores diferentes. Então, o rally atual da Bolsa de Valores, é óbvio, todo mundo sabe, está sendo carregado pelo capital estrangeiro. Se o cenário internacional continuar favorável, com uma alternância de poder, de governo, uma agenda mais comprometida com reformas estruturais, desburocratização, responsabilidade fiscal, aí a Bolsa pode sim atingir 200, 250, até 300 mil pontos. Em 2027 eu não me impressionaria. Mudanças de expectativas por si só, você está cansado de saber que tem poder de destravar preço na Bolsa de Valores. Por quê? Porque o mercado ele vai sempre tentar se antecipar. Mas crescimento sustentável de verdade é outra história. Isso aí depende menos de expectativas e mais do que será realmente feito de concreto nos próximos anos, seja qual for o governo. Infraestrutura, redução de custos, reforma, qualidade do gasto público, responsabilidade fiscal. Se não fizer o dever de casa, o Brasil vai repetir o voo de galinha, o nosso movimento favorito, o que a gente sabe fazer, sem ninguém ajudar. Então é rally nas expectativas e decepção
na hora da entrega. Essa é a última chance do Brasil? Talvez não seja no sentido absoluto da coisa. O mundo vai continuar aí. Certamente é a última que que eu e você, iremos ver vivos, né? E talvez será a mais cara da história e do que as outras que ainda virão, porque as próximas chances, né, se vierem daqui a 100 anos, não sei, vão exigir muito mais esforço. Talvez uma janela demográfica mais difícil, a dívida estará maior. Se é que o mundo está batendo realmente na porta do Brasil hoje, mas eles não vão bater mais, não vão bater para sempre com a mesma intensidade. A Bolsa de Valores, as ações, a Bolsa pode subir nos próximos anos, 1 ou 2 anos, independente do que qualquer governo desse faça, inclusive. Basta que as expectativas mudem, e elas estão mudando. Curto prazo é isso. Mas o investidor local, que ainda olha para esse rally com certo ceticismo, ele tem seus motivos para não querer comemorar antes da hora. Não porque o Brasil não tenha o que o mundo precisa e quer. Tem mais do que nunca. Mas é porque já viu esse filme antes. Sabe como isso costuma terminar, o investidor local, o brasileiro. Então, torça pelo melhor, mas na hora de investir, a sua carteira ela precisa estar preparada para o pior cenário. Se você tem mais de R$500 mil, clica no link aqui na descrição para você conhecer a minha consultoria de investimentos. Eu e o time da Lumen vamos analisar a sua carteira de investimentos gratuitamente, para ver se ela está preparada para todos os cenários. Será que dessa vez o roteiro do Brasil vai ser diferente, meus amigos? Tomara.